sob a luz da doutrina. Reflexões com base na obra Conduta Espírita, de autoria de André Luiz, psicografada por Valdo Vieira e publicada pelo Departamento Editorial da Federação Espírita Brasileira. Uma produção da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, de Belo Horizonte. Capítulo 10. Nos embates políticos. Primeira parte. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 13. Situar em posição clara e definida as aspirações sociais e os ideais espíritas cristãos, sem confundir os interesses de César com os deveres para com o Senhor. Só o espírito possui eternidade. Distanciar-se do partidarismo extremado. Paixão em campo, sombra em torno. Em nenhuma oportunidade, transformar a tribuna espírita em palanque de propaganda política, nem mesmo com sutilezas comovedoras em nome da caridade. O despistamento favorece a dominação do mal. Cumprir os deveres de cidadão e eleitor, escolhendo os candidatos aos postos eletivos segundo os ditames da própria consciência, sem, contudo, enlear-se nas malhas do fanatismo de Grey. O discernimento é caminho para o acerto. Trabalhar pelo bem comum e pela evangelização das consciências constituem obrigações para todo discípulo sincero de Jesus. E a política do mundo é, sem dúvida, vasta oficina neste sentido. Aqueles que acessam os cargos de mando e poder estão sob o peso de largas responsabilidades e são alvo de todo tipo de emanação mental, em face de sua posição de evidência. O espírita, quando chamado a ocupar um cargo político, deve aceitá-lo se estiver sinceramente inclinado a fazer bom uso desta ferramenta, não se esquecendo de que, como nos ensina Emmanuel na resposta à questão 60 do livro O Consolador, trata-se de provação imperiosa e árdua, onde todo êxito é sempre difícil. Não deve o espírita, envolvendo-se em atividades políticas, buscar situação de evidência para si ou para a doutrina que abraça, compreendendo que a tarefa do Evangelho, junto das almas encarnadas na Terra, é a mais importante de todas, visto constituir uma realização definitiva e real. Lembremo-nos de que Jesus, o governador espiritual do nosso orbe, nos exortou a nos tornarmos os menores e os servos de todos. Do mesmo modo, não deve o espírita promover apoio político ou eleitoral movido por interesses particulares ou vantagens pessoais, e jamais deve utilizar-se da casa espírita e das atividades doutrinárias ou assistenciais para este fim. Firmeza de propósitos com convicção evangélica é o que se espera de um espírita cristão sincero, e, aproximando-se de questões relacionadas ao campo político do mundo, esta postura se torna ainda mais imperiosa. Deste modo, sejamos sinceros à doutrina que abraçamos, abrindo mão, quando necessário, de vantagens pessoais, a fim de não nos afastarmos dos valores cristãos que devem nortear a nossa vida. Lembremo-nos de que não se pode servir a dois senhores,
e que, conforme nos ensina o apóstolo João em sua narrativa apocalíptica, devemos ser quentes ou frios, pois Deus vomita o morno.